Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Beleza? Nós estamos trabalhando com o livro número 6, que fala de software e configuração e manutenção, certo? Que é o módulo número 6. Beleza? Nós falamos na aula passada do módulo ali do próprio Hannes Butt. Nós falamos do Hannes Butt e falamos também de alguns. Vimos a forma de desenvolver, de criar um pendrive bootável com esse software. E eu passei 10 perguntas que aborda esse tema, que é o tema aí da aula número 3, que são os softwares adicionais. Eu dei esse exercício para vocês fazerem na aula passada, que é o exercício que ele vai da página 64 até a 66. Ok? Quem que fez esse exercício aí? Fez, Cauã? O exercício? Da página 64 até a 66. Fez, Cauã? Pedro? Tiago? Alguém fez aí? Porque não me enviaram. Não me enviou, tá? Estou no aguardo desse exercício aí. Deixa eu ver aqui. Acabou esquecendo. O Cauã falou. E o Tiago eu fiz. Mas cadê? Vocês não me enviaram? Tem que me enviar. Eu enviei para você. Pode me enviar no... Até parabéns. Pode enviar até no e-mail. Os exercícios podem enviar nesse e-mail. Envie os exercícios. Pode ser nesse e-mail aqui, ó. No aulas remotas 0149 @microcamp.com.br. Aulas remotas 0149 @microcamp.com.br. Envie nesse e-mail aí, que eu estou sempre acessando esse e-mail aí. Ok? Certinho, gente? Quem fez pode mandar as fotos lá para mim. Beleza? Você mandou? Ah, tá bom. Agora que eu vi. Tá. A foto sua está muito diferente. Achei que fosse de outra turma. O Thiago mandou, gente, aí, ó. Eu tinha até esquecido. Foi que dia aí mesmo? Ontem ele me mandou. Os exercícios prontos. Beleza? Vamos lá. Ou no e-mail, pode me mandar no WhatsApp mesmo, não tem problema. Ó,
Nós vamos para a aula número 4. Nós vamos para a aula número 4. Certo? A aula número 4, o tema dela, ela fala aí de software de imagem. Esse é o tema da aula. Software de imagem. Então, nós estamos no módulo módulo 6, e o tema é software. E é configuração e manutenção. E a aula, nós estamos na aula 4. Aula 4. Aula 4. É o software. Software bem mais. Esse é o tema. Primeira coisa importante dentro dessa característica é o que chamamos de software de imagem. Esse tema aí, eu até utilizava um programinha algum tempo atrás, que ele tinha o nome de Ghost. Programa bem antigo, ele era em MS-DOS ainda. O que o software de imagem faz, na verdade? O que o software de imagem faz? Então, ele fala aí que são softwares, programas gratuitos ou pagos que criam uma imagem do HD como um todo, desde o sistema operacional até softwares instalados, drives e arquivos do usuário, se os mesmos existirem. Em tese, ele faz uma cópia. Em tese, ele faz uma cópia. Uma cópia dessa HD, desse meio de armazenamento. Então, em tese, ele faz uma cópia, né, de imagem de um disco. Pronto e facilita a vida do técnico, né? Bem preparado para tal, pois em uma empresa com 30 computadores, onde esses seguem um padrão de configuração, com placa, mãe idênticas e configurações parecidas, este pode instalar o Windows 10 com os seus drives e os softwares que instalaria por padrão em apenas uma máquina e poupar-se de fazer os mesmos processos nas outras 29 máquinas, apenas criando uma imagem da primeira e usando-a nas demais. Certo?
Então, o objetivo de usar um software de imagem seria esse. E é esse processo que eu fazia quando eu utilizava lá aquele software chamado Ghost, certo? Eu fazia isso. O que ele faz? Ele faz uma cópia. Simplesmente isso. Ele faz uma cópia. Ele clona esses softwares, ele clona HD. Tudo que tiver no HD, ele copia. Tá? Ele copia. Então, ele dá até um exemplo aqui de quando fazer isso. Tem 30 máquinas na escola, na empresa, no lugar, no ambiente de trabalho. 30 máquinas, ele é um exemplo baixo, tá? E tem empresa aí que tem 150, 500 máquinas. Imagine você ter que alterar o sistema um por um. Quando você vai instalando software a software, dá mais trabalho do que você clonar um HD. Tá? A clonagem é muito mais fácil. A clonagem é muito mais fácil. Por que a clonagem é muito mais fácil? Porque ela economiza tempo. Economiza tempo. Ok? Economiza tempo. E o tempo, ele é um fator muito importante. Ele é um fator muito importante. Por quê? Por que é um fator muito importante? Porque, às vezes, em muitos casos, né? Em muitos casos, você vai ter que fazer uma série de outras tarefas. Então, vai economizar tempo, vai sobrar tempo. Demora-se muito fazer máquina por máquina. O cópia de HD, usando esse programa, fica muito mais fácil. Então, o software de imagem, ele cria um arquivo contendo tudo que tem no HD. Né? Principalmente, antigamente, lá nas outras versões do sistema operacional, no Windows 7, nas versões mais antigas, e esse clone HD era perfeito. Por quê? Porque ele não era como o Windows 10. O Windows 10. Tanto é que no exemplo que ele dá aí, ele dá um exemplo de 30 máquinas, tudo igual. As 30 máquinas iguais. Porque se não fosse iguais, não daria certo. Se não fosse igual, não daria certo. Porque nas outras versões do Windows, dava certos problemas exatamente nesse aspecto, de não ser igual à placa-mãe. Então, no exemplo, ele está pegando 30 máquinas iguais. Tá? Porque se não for igual e você for copiar um drive, daria um problemão. Ele não aceitaria dar o drive e dava conflito de drive. Dava conflito de drive. Entendeu? Dava conflito. Então, para não dar esses conflitos, tinha que ser iguais e também, se não fosse igual, não dava para usar o HD clone. Não tinha finalidade nenhuma. Não tinha finalidade nenhuma. Porque vamos imaginar, você fazia a cópia do HD. Quando ele copiava o HD, ele pegava tudo que tem dentro do HD. Ele pegava arquivos, ele pegava drive, ele pegava tudo ali, o sistema que estava, tudo. O software, seja ele qual for. Quando você pegava a HD e jogava ela para outra HD da outra máquina, aí pronto. Aí o problema, aí você arrumava
um problemão, porque nada era compatível. Então, nas versões anteriores ao Windows 10, o Windows 7, o Windows 8, 8.1 já começou a melhorar isso. Mas o 10 ficou perfeito. Agora o 10, a HD Clone ficou melhor ainda. Porque ela não tem isso. Você copia lá os drives, por mais que não seja igual, ele não tem problema. Porque ele atualiza. Ele faz a atualização dos drives de forma automática. De forma automática. Então, não tem esse problema. Por esse motivo. Então, com o Windows 10 aí, ficou uma beleza, né? Usar esse recurso de clonagem. É muito fácil de fazer. Tá? Primeiro passo, para você fazer esse processo, vocês vão ter que fazer o download do arquivo. O download do arquivo. Você vai ter que baixar o arquivo. O nome do software aí, ó, seria o ótimo software, HD Clone 6.0 ou 6 Free. É um software gratuito. Você tem que baixar esse HD Clone. Ah, como que eu baixo? Se vocês forem... E aí, beleza, Jonathan? Se vocês forem no próprio site de busca, vocês encontram. Se vocês digitarem aqui, ó, HD Clone, ele tem, já está no 9. Mas se vocês quiserem essa versão, vocês acham também, ó, tem a 9. Faz o download dela. Lembrando, vai para o site oficial, essa Mirai aí é o site oficial. Ó, fazer download de produtos. Ó. Tá vendo? Baixar, aí tem aqui, ó, baixar HD Clone. Ele vai te dar as versões que tem. Em português, ó, o tamanho. Você clica, ele vai fazer o download. O primeiro passo é esse. Página 71. Você vai ter que fazer o download primeiro. Feito o download, né? Então, observaram lá o jeito que eu fiz? Esse é o site oficial. Em vários idiomas aí. Configuração para Windows. Aí eu venho embaixo. Então, qual foi o procedimento? Fui no Google e digitei lá, né? HD Clone. Digitei HD Clone. Eu já encontrei aqui. Tem o 9.0. Eu acredito que você até acha, tem 4.0. Todas as versões. Softwares normalmente, quando é criado dessa forma. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e vai indo. Vai melhorando. Nenhum software ele nasce perfeito, tá? Nem o sistema operacional ele nasce perfeito, né? Nem o sistema operacional nasce perfeito. Tanto é que tem aí as atualizações, né? Vai melhorando. O software tem que ser assim. Então, já está na versão 9.0. A apostila de vocês fala do 6, que eu estou no 9. Então, por ser um software, o tema do livro é software, vocês vão ter que baixar e instalar. Olha lá. Você procura, clica, aí tem aqui o site, você pode usar o Google Chrome para fazer a tradução, aí baixar HD Clone,
ele vai te dar os idiomas, configurações para o Windows. Tem vários idiomas. Aí eu venho, faço download, ó, ele está fazendo o download. Primeiro passo deve ser feito o download. Eu estou fazendo, ó, está baixando lá. O tamanho dele é 82 mega, 81,1, 82,1. Então, espera ele fazer o download. Está falando isso na página 71. Vou fazer o download. 72 o idioma e depois a instalação. Olha lá, eu já baixei. Vou instalar agora. Vou instalar ele. Ele já está aqui embaixo. Eu posso ir para a pasta se eu quiser, tá? Olha lá, eu vou lá na pasta. Lá, explorador de arquivo. Vou na pasta download. E abro o arquivo lá. O HD clone, ó, tá vendo? exe, abro ele, eu vou instalar. Instalação 73, 74 e 75 e 76. Olha lá, eu dou um sim e aí eu vou instalar. Ele pergunta se eu quero rápido ou personalizada. Próximo. Tá tudo no material de vocês. Todo o procedimento até a 76. Olha lá, ele vai fazer o processo de instalação. Tem que aguardar esse processo. Ok? Aí, ele está instalando o HD clone. Termino. Normalmente, ele gera um ícone aqui, ó. Na área de trabalho. Aí, ele aqui, ó. Esse ícone aí, ó. Certo? Dizendo que está instalado. Eu posso abrir ele. Sim. Essa é a aparência dele. A aparência do som. Existem bastante softwares que fazem recursos muito interessantes. E aí, aparece essa janela aí da página 79. É essa janelinha que eu estou, após a instalação, 79. A janela, ela tem essas três partes, essas quatro partes, na verdade, né? Tem aqui, ó, clone, backup, imagem, ferramenta. Cada uma delas tem um objetivo. A opção clone, essa aqui, ó. Acabei de instalar o programa, software. A opção clone aqui, ó. O que é que ela vai fazer? Escolhe a primeira opção clone e irá aparecer uma tela como na imagem a seguir. Página 80. Olha lá, quando eu clicar, ó, ele vai fazer um carregamento e vai fazer uma análise. Esse processo é o processo que é o tema da aula, que é o clonar HD mesmo, né? Tá vendo? Então, aqui, eu vou ter que dizer o disco de origem, o disco de destino e definir as opções. Disco de origem, número 1. Disco de origem, tá? É qual que é o HD que eu quero copiar. Certo? Qual que é o disco que eu quero copiar. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai me exibir todos os discos que eu tenho disponível. Olha lá, ele vai me falar aqui, ó. Tanto aqui como aqui, ó, ele vai me falar. Eu tenho um HD Samsung HD, olha lá, esse 502 HJ, tá vendo?
o número de série. Então, ele está me dizendo que existe só esse conectado. Aqui já tem um erro. Por quê? Se eu quero fazer uma cópia, eu vou ter que ter um HD com o mesmo espaço. Já começa por aí. Eu não consigo colocar uma garrafa que tenha uma quantidade de água de 2 litros em uma outra garrafa de 800 ml. Concorda comigo? É muita água de um lado para eu transferir para o outro lado. Vai transbordar. Aqui ele não transbordaria. Ele não transbordaria. Porém, ele daria uma mensagem dizendo que não tem espaço suficiente. Porque eu estou copiando a HD inteira. Então, o primeiro princípio que tem que existir é o princípio de que a HD ela é do mesmo tamanho. Tá? Já começa por aí. A HD ela tem que ser do mesmo tamanho. Se não for, não dá. Não dá para fazer a transferência. Ok? Não tem como fazer a transferência. Então, se eu quero para essa garrafa, quero enviar para uma outra garrafa, no mínimo tem que ser do mesmo tamanho, mesmo armazenamento. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Então, aqui, eu vou ter que preparar e fazer igual está lá. Ó. Vê lá, ó. Lá, ó, tem 2 HD, ó. Lá sim, ó. 2 HDs. Tá vendo lá, ó? Tem 2 HD. Lá sim. Ela tem uma HD na parte de baixo lá e uma HD lá em cima. Ali daria. Ali está preparado. Então, na verdade, eu tenho que fazer aquilo ali. Certo? Olha lá. Deixar, colocar lá, ó, duas HDs. Certo? 2 HDs. De preferência do mesmo tamanho. Igual tá lá. Certo? Tem uma amarelinha lá em cima. Tem uma outra branquinha. Amarelinha aqui embaixo, amarelinha e a branquinha lá em cima. Tá vendo lá? Beleza? Então, eu tenho que fazer aquilo ali, ó. Preparar a minha placa-mãe para receber os dados. Beleza, gente? Daí, depois que eu preparei, aí sim. Daí, depois que eu preparei, aí beleza. Aí que eu vou lá no HD Clone. Que eu vou fazer o processo de clonagem. Se eu não fizer esse processo de hardware primeiro, de peça, eu tenho que fazer o processo de peça primeiro. Tá? Fazer a configuração de peça primeiro. Então, tem que fazer aquilo lá. Feito aquilo, preparando 2 HDs iguais, aí sim, eu venho para o software e vou clonar. Quando eu vier aqui, ó, HD de destino, tem que saber qual que é uma e qual que é a outra. Eu não vou ter 2 HD? Eu vou ter que saber qual que é a origem. A origem é onde estão os dados que eu quero copiar. Então, tem que estar muito ciente qual que é uma e qual que é a outra. Tá? Porque senão você acaba perdendo dados à toa. Aqui é uma questão muito importante. Origem é o que eu quero copiar. Tá? Então, escolho de origem. Ah, ele já leu. Ele vai mostrar as partições. Ó. Tem uma partição, uma partição do Windows e uma reservada para sistema, as duas NTFS. Beleza. Aí eu vou ter que clicar aqui, ó, e escolher a de destino. Ele está dizendo que não tem. Ó. Por que que não tem? Porque o meu aqui, ele não está com 2 HDs. Eu deveria ter 2 HDs conectadas na máquina. Ou uma HD externa, seja o que fosse. Deu para entender? Então, eu iria selecionar. A HD iria aparecer aqui. Ó. Apareceu aí, eu iria fazer esse processo de avançar. Vai ter um avançar aqui embaixo. Eu iria avançar.
Aí ter o botão avançar aqui, eu iria avançar. Avançando, aí que ele vai fazer aquela análise da 80 e da 81. Ele vai começar a copiar, jogar os dados de origem para o destino. Aqui ele tem algumas opções aqui, né? Verificar os dados copiados, tamanho do setor, né? Saber como que é o setor divergente, ajustes no sistema de arquivo, desligar o computador automaticamente ao terminar, tem essas opções aí. E aí ele vai copiar, que é o processo da página 81 e 82, para fazer a cópia. Tá? Outra coisa que ele pode fazer também, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar no programa. Uma outra coisa que pode fazer é fazer a cópia de dados. Página 82. Deixa eu abrir o software. Que é a cópia. Eu vou fazer cópia de dados. Eu consigo também. Eu vou para o software. Que é esse backup aqui, ó. Posso fazer um backup de restauração ou um backup seguro. Essa palavra backup é cópia de segurança. Backup é cópia de segurança. Então, eu posso fazer essa cópia de segurança. Em dados seguros, é fazer um backup de disco inteiro, com todas as partições, ou com todas as partições selecionadas. Então, ele copia tudo. Essa cópia segura, ele vai pegar HD e vai copiar inteira, parecido com um clone mesmo, com a diferença que ele vai focar só em arquivo. Qual que é a diferença desse para esse? Esse aqui, ele pega tudo, seja ele qual for, certo? Agora aqui não, aqui ele pega só arquivos específicos. E aqui ele pega arquivos de restauração. A diferença é essa de um para outro. Tá? Aqui ele pega o disco inteiro, todas as partições, né? Ele pega tudo. E aqui ele restaura os dados de backup para um disco. Ele faz uma cópia de restauração dos dados, certo? Então, é essa opção de backup, fazer uma cópia. Quando eu clico, ele faz uma análise e aparecem as mesmas coisas que eu tinha explicado, só que a opção ela é backup. Entenda isso. Ela é a opção de backup. Tá? Beleza? Então, é essa a diferença. Diferença dos outros lá. Esse copia inteira, dados, sistema e tal, e não mexe com partição. Aqui ele já pega só arquivo, não pega drive, pega partição também. Aqui ele faz uma restauração, uma cópia de restauração. Ok? Beleza aí? Tá? Então, é um programinha muito bom para fazer backups, né? E cópia aí. Ele tem também aqui, ó, esse botão aqui embaixo, imagens, que ele cria uma full imagem de um disco com todas as partições ou com partições selecionadas. Ele cria uma cópia completa, né, do disco com as partições também. Do jeito que está lá dividido, ele vai copiar. Por isso que é full imagem. Total, né? Copia tudo.
Diferente daqui, daqui e daqui. Aqui ele copia tudo, full, tudo. Aqui foca mais drive, sistema, aqui mais arquivo e partição. E aqui é uma cópia de restauração. Tem diferença de um para o outro. Agora, esse aqui não full, tudo, né? Todas as partições, né? Ou todas as partições selecionadas. Essa aqui, ó, ele é um navegador de arquivo spot. Quando eu faço que ele faz uma varredura na máquina para ver se existem esses arquivos. E ele faz só cópia de arquivo com essa característica, com esse tipo de extensão, que é uma navegação de arquivo spot, desse tipo. E esse último aqui, ó, ele testa a velocidade do disco. Quando eu clico nela, ela faz uma análise e mostra a leitura, né? A leitura lá, né, do disco. Como está sendo a leitura linear, leitura aleatória, leitura em pico, né? E ele mostra para o usuário como que a HD está sendo lida. Para ver se tem algum problema de leitura, principalmente HD, né? HD que dava e ainda dá muitos problemas de parte interna, de forma mecânica aí, né? Que a HD ela tem a parte mecânica dela. Aqui ele tem aquele full de novo, um outro botão aqui, que ele cria todas as partições selecionada. Aqui é uma restauração, né? Que é igual aquele outro, que ele faz uma restauração no disco a partir de um arquivo de imagem. Ele restaura todos os arquivos de imagem. E o ferramentas aqui, ó, ele é um gerenciamento de disco. Ele faz um teste de velocidade de disco e aqui ele faz uma visualização hexadecimal dos setores de dados do disco. Ele faz uma análise no disco também. Essa ferramenta ele serve só para verificar, fazer verificação e análise e teste dos dados do disco. Beleza? Ele tem esse objetivo, certo? Que ele está falando desse mesmo assunto aí na página 85, 86, 87, tá? Esse capítulo, ele só fala desse software, de tamanha importância que tem a HD para o usuário, para o cliente. O cliente, normalmente, quando ele envia uma HD, ele não, para fazer backup, ele quer que seja copiado na íntegra, né? E aí pode ser que surge momentos que você tenha que fazer uma correção, uma análise, um backup, um clone, e o clone facilita a vida, né? Então, esse capítulo número 4, ele só falou de software de imagem, que é o famoso HD clone, né? Que é o software de imagem, né? Chamado a HD clone. Ok? Então, a gente viu como baixar, como instalar, vimos os recursos desse software, né? Desse software tão importante aí para os técnicos. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida desse capítulo? É um capítulo bem tranquilo, né? Bem sossegado mesmo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, não? Certinho. Ó, esse tema é mais curto. Eu não vou entrar no próximo módulo ainda não, na próxima aula, tá? Para não confundir, para a gente tema a tema. Então, a gente vai finalizar aqui. Eu vou propor para vocês um exercício, como é de costume, tá? Vou propor o exercício lá da página
89 e 90 do livro módulo 6. Tá bom? Gente, boa semana para vocês. Aula que vem nós vamos falar aí de quebrando a senha do Windows. Vamos aprender a fazer a quebra de senha do sistema operacional. Beleza? Boa semana para vocês. E a aula que vem a gente continua na aula número 5. Tá bom? Boa semana para vocês. Muito obrigado pela presença. E até semana que vem.